O Sempre um Papo debate hoje a relação entre Brasil e Estados Unidos. Os professores Paulo Roberto de Almeida e Eduardo Viola e o ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Rubens Antônio Barbosa, apresentam o livro Relações Brasil-Estados Unidos, Assimetrias e Convergências. A obra é o resultado de um intenso programa de atividades acadêmicas mantidas por Rubens Barbosa durante o seu período à frente da Embaixada do Brasil em Washington, entre 99 e 2004. Com o conhecimento de causa e domínio das sensibilidades recíprocas, Rubens Barbosa e Paulo Roberto de Almeida percorrem o itinerário histórico dessas relações e examinam os principais problemas na agenda diplomática. Você acompanha a partir de agora o Sempre um Papo com Rubens Barbosa. Boa noite, vamos dar início a mais uma edição do projeto Sempre um Papo. Hoje nós fazemos o lançamento do livro Relação Brasil-Estados Unidos, Assimetrias e Convergências, de autoria de Paulo Roberto de Almeida e Rubens Antônio Barbosa, embaixadores. Eu gostaria de convidar o embaixador Rubens Antônio Barbosa, por favor, para compor a mesa. Agora, o embaixador Paulo Roberto de Almeida, por favor. E o nosso convidado especial, professor da UNB, professor Eduardo Viola. Para abrir o evento, eu gostaria de convidar o meu amigo, com essa felicidade, Paulo Roberto de Almeida, que falará por aproximadamente 6 horas. Logo depois, quem sobreviver vai para os autógrafos. Brincadeira. Paulo vai fazer uma abertura e vai conduzir os trabalhos aqui com mais competência do que eu, pode ter certeza. Muito obrigado. Esse nosso livro, que está sendo lançado aqui esta noite, sobre relações Brasil e Estados Unidos, é o segundo, ou talvez o terceiro, de uma série iniciada há 5 anos atrás nos Estados Unidos, um programa de cunho acadêmico, de cunho intelectual, que o embaixador Rubens Barbosa lançou desde sua chegada a Washington. Ele me convidou logo em meados de 99 e minha primeira ideia foi, primeiro, fazer uma reunião com brasilianistas, aqueles que se dedicaram a pensar o Brasil nesse último meio século. E o embaixador recém-chegado convidou, foi uma grande receptividade, tivemos algo como 50 branistas e latino-americanistas reunidos na nossa embaixada em Washington, em outubro de 1999, e daí surgiu a ideia de fazer um balanço da produção brasilianista acumulada sobre o Brasil nos diferentes campos das ciências humanas e das humanidades. Fizemos 2 seminários de avaliação, de correção, de discussão, e como resultado desse esforço surgiu um primeiro livro que na edição no Brasil, lançada já em 2002 pela Paz e Terra, se chamou O Brasil dos Brasilianistas, um guia dos estudos sobre o Brasil nos Estados Unidos de 1945 a 2000. Esse mesmo livro está sendo publicado agora na versão americana, Envisioning Brazil, A Guide to Brazilian Studies in the United States, pela Wisconsin University Press. Depois disso, fizemos um projeto de recuperação da memória histórica sobre o Brasil nos arquivos e nas fontes documentais dos Estados Unidos, uma espécie de mini-projeto Resgate, que deveria ter características diferentes do projeto Resgate que então se fazia em relação aos arquivos coloniais sobre o Brasil na Europa, porque as fontes documentais sobre o Brasil nos Estados Unidos são incomensuráveis em termos de história republicana, e aí montamos, depois de uma ajuda da Fundação Vitae, um pequeno projeto que se dedicou a levantar as fontes documentais sobre o Brasil nos arquivos americanos, tanto nos National Archives quanto nos arquivos das universidades e centros de estudos, e deve estar sendo lançado proximamente um livro chamado Guia dos Arquivos Americanos sobre o Brasil. E, finalmente, o embaixador Rubens Barbosa dirigiu pessoalmente vários seminários sobre o Brasil. Cada ano nós fazíamos 1 ou 2 seminários sobre o Brasil, sobre as relações bilaterais,
E um seminário que foi preparado especialmente para a primeira visita de trabalho do presidente Lula, em junho de 2003, foi justamente o que deu origem a esse livro. Esse livro não tem a pretensão de esgotar o tema, evidentemente, mas ele é uma compilação muito objetiva, muito honesta, do estado atual, passado e talvez futuro das relações. Ele tem uma estrutura que segue a do seminário. Nós fizemos 4 blocos de questões. Um bloco sobre o desenvolvimento histórico de relações político-diplomáticas, um bloco sobre desenvolvimento econômico comparado, um bloco sobre comércio bilateral e negociações comerciais no âmbito regional e multilateral, e um bloco sobre questões de segurança, de relações políticas na região. E para cada um dos blocos nós convidamos 2 autores, colaboradores, um americano e um brasileiro, para expor em toda a liberdade os seus pontos de vista sobre as relações bilaterais, sobre o contexto regional, e 2 ou mais comentaristas, sempre um brasileiro e um americano, que debateram os papers, apresentaram suas sugestões. Como resultado desse seminário, bastante concorrido, o livro ficou pronto já em agosto, setembro de 2003. Nós aguardamos um pouco para ver se a ALCA avançava e pudéssemos fazer uma espécie de balanço das relações bilaterais. Como vocês sabem, a ALCA demorou, hoje está dormindo, não sei se o sono dos justos, mas os nossos negociadores da ALCA estão caçando moscas, talvez, esperando que ela tenha alguma conclusão como resultado de negociações multilaterais em Genebra, e por isso o livro demorou 1 ano e meio para ser concluído. Finalmente, ao chegarmos à conclusão de que a ALCA não teria uma vida muito breve, atualizamos o livro e concluímos. O livro conta, portanto, com 8 estudos, mais comentários. O professor Eduardo Viola é um dos comentaristas, está aqui em Brasília. Em São Paulo, lançamos o livro na semana passada com a participação de uma outra colaboradora, a professora Eliana Cardoso. E o livro, portanto, preenche esse objetivo de ser uma reflexão muito prática, muito pragmática sobre as relações, e tem esse objetivo de servir a uma avaliação honesta e pretender traçar talvez algumas vias futuras desse desenvolvimento. Eu me limito com essas palavras e o professor Eduardo Viola agora fará os seus comentários sobre as relações bilaterais, sobre o estado dos sentimentos americanos ou anti-americanos no Brasil, e depois o embaixador Rubens Barbosa dará a sua visão, o seu balanço sobre os 5 anos que ele passou à frente da nossa embaixada em Washington. Muito obrigado. Professor Viola. Estou agradecendo a todos a presença, e eu queria fazer algumas rápidas colocações sobre como são as relações Brasil e Estados Unidos neste início do século XXI, embora é um pouco além do comentário, digamos, que eu fiz especificamente no livro, onde eu vejo uma série de predominante de convergências em termos de interesses nacionais e alguns conflitos que às vezes podem ser acentuados em função de percepções, de matrizes, de visões de mundo, digamos. Então eu queria colocar basicamente 10 pontos, digamos, ou seja, muito rapidamente. Em primeiro ponto o que diz respeito à convergência civilizatória entre Estados Unidos e Brasil. Isso é muito profundo nos últimos 15 anos, 20 anos, porque Brasil consolidou-se como democracia de mercado. Isso é, de algum modo, a democracia, nós temos 20 anos de regime democrático e a economia, houve reformas institucionais que passaram de uma economia muito mais estatista e centralizada para uma economia de mercado. Então, esta é uma convergência profunda que não existia, por exemplo, 30, 40 anos atrás, porque Brasil era uma economia muito menos de mercado e era um regime autoritário. Então, este é o primeiro ponto que eu queria destacar, essa convergência civilizatória entre Brasil e Estados Unidos. O segundo ponto tem a ver com
como há papel, como os dois regimes políticos modernos, os dois sistemas político-econômicos modernos da América do Sul são Brasil e Chile, e como há interesse profundo dos Estados Unidos no papel modernizador do ponto de vista econômico e estabilizador do ponto de vista democrático de Brasil e Chile na América do Sul, na medida em que esta é uma área, a diferença do que muito se pensa, é uma área bastante precária do mundo, digamos, tá? Não é uma área cujo desenvolvimento seja à altura da média mundial dos países emergentes, sino que abaixo da média mundial dos países emergentes. Então é uma área frágil que, na verdade, muito mais que servir como base para a projeção de poder regional, no caso do Brasil, muito mais a questão é como estabilizar a área, na minha visão. Então aqui há, por isso que, por exemplo, na minha visão houve erro, e aí erro, é decir, da maioria das chancelerias latino-americanas, que tem a ver com o peso, enraizamento do anti-americanismo na cultura latino-americana, que é o erro de ter Itamaraty ter rejeitado a proposta americana de criar um regime de monitoramento dos regimes políticos na OEA. Terceiro ponto. Estados Unidos e Brasil estão interessados na expansão da integração comercial, financeira e produtiva nas Américas. Es decir, há uma dinâmica, digamos, ou seja, que abertura, como são as duas democracias de mercado, abertura comercial, abertura financeira, a integração financeira e produtiva, particularmente, basicamente, investimentos americanos no Brasil são de muito interesse para o Brasil. Por isso que a ALCA era fundamental nessa consolidação dessa convergência de interesses, por isso que a política do governo Lula, na minha visão, de algum modo, embora com uma retórica de negociar melhor o interesse nacional, digamos, de fato, de pospor para um futuro infinito a ALCA, foi erro do ponto de vista do interesse nacional brasileiro. E agora a estratégia americana de acordos bilaterais ou com micro-regiões ameaça a Brasil, e isso é culpa nossa, digamos, do tipo de posição que temos nesse processo negociador. Talvez agora a melhor resposta seja impulsionar um acordo de livre comércio Mercosul-Estados Unidos, mas impulsionar de verdade, não apenas uma retórica com condições, com exigências irrealistas do ponto de vista, digamos, do processo de integração. Quarto ponto. Estados Unidos e Brasil têm interesses convergentes no combate ao ilícito transnacional, na forma de narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de animais silvestres, tráfico de migrantes, diversos ilícitos primários e o ilícito secundário da lavagem de dinheiro. Tá? E por isto é que há toda uma percepção, na minha visão, errada, e isso muito forte em setores que elaboram a política externa brasileira e a política de defesa do Brasil, e setores militares, em perceber como uma ameaça ao Brasil a presença americana na Colômbia ou no Paraguai, por exemplo, a presença mais militar, digamos, né? Quando, na verdade, vamos dizer, essa presença destina-se a combatir, digamos, o ilícito transnacional, combatir o que mina e provoca, digamos, falência ou enfraquecimento dos Estados nacionais, é decir, isso também é fundamental para o interesse nacional brasileiro. Então, essa visão, digamos, ou seja, está fundada em uma ideia, digamos, em uma percepção errônea, digamos, do suposto interesse do Brasil, de Estados Unidos, de controlar, invadir a Amazônia ou coisas desse tipo, que obviamente está arraigado no imaginário nacional, digamos, não é que não esteja, mas é erro esse tipo de visão, há convergência de interesse. O quinto ponto, Estados Unidos e Brasil têm interesses convergentes em desenvolver fontes de energia seguras e limpas no hemisfério ocidental. Tá? Isto é um processo, basicamente, a questão da segurança energética dos Estados Unidos e, vamos dizer, no caso do governo Bush, o importante é a segurança, não seria a limpeza do ponto de vista do ciclo global de carbono e do ponto de vista, basicamente, do ciclo global de carbono, aquecimento global, mudança climática. Nesse ponto, o governo Bush não é muito sensível,
não é que seja contrário estritamente, mas isso, em geral, os demócratas são muito mais favoráveis e sensíveis. Então, vamos dizer, com certeza, a segurança energética no hemisfério ocidental é um interesse comum. Digamos, ou seja, ter um ciclo interno de energia no hemisfério ocidental que independice de risco, digamos, de áreas de alto risco geopolítico e mais remotas como o Oriente Médio ou a própria Rússia, digamos, tá? Mas o segundo ponto, digamos, toda a questão da energia, a decarbonização do sistema econômico e o processo de limpeza de energias mais limpas também interessa profundamente, e claro que a convergência do Brasil seria muito maior vamos dizer, com os demócratas que com os republicanos, digamos, né? Mas e uma coisa muito importante que nós devemos lembrar é que das emissões globais de carbono do Brasil têm uma peculiaridade muito irracional, digamos, que são basicamente 75% derivadas do desmatamento, do uso da terra, e na verdade 25% apenas derivadas da indústria e do uso energético. Então, o sexto ponto é em relação ao regime de Chávez é a principal ameaça ao interesse americano no hemisfério ocidental, né? Uma visão brasileira favorável a Chávez como a política externa de Lula é conflitiva com os Estados Unidos. Há ponto aqui que eu acho que falta, não há uma percepção na política externa brasileira atual de como a ameaça do regime de Chávez, a partir de 2004, a segurança do Estado, por uma série de razões que tem a ver com o preço global do petróleo, a conciliação de Chávez, o fato que Chávez se tornou, junto com Irã, Coreia do Norte, os grandes contestadores, digamos, do status quo e da centralidade dos Estados Unidos no mundo. A não percepção disto pode criar problemas graves no futuro, digamos, tá? O sétimo ponto é a questão que resíduos da ideologia do Brasil potência, que estão ainda presentes muito secundariamente, podem criar conflito com os Estados Unidos. Esses resíduos se podem manifestar em uma tentativa excessiva, que acho já cada vez mais difícil, que é desenvolver armas nucleares. Isso já é cada vez mais. Às vezes aparecem alguns ministros que podem falar disso, digamos, mas raramente, inclusive não vão durar muito como ministro, digamos, mas o ponto-chave é a questão do contrabando de material nuclear, o problema da proliferação. O regime de não proliferação é fundamental para a segurança do mundo e para a visão americana da segurança do mundo. E qualquer tentativa, digamos, qualquer não reconhecimento da centralidade de um regime de não proliferação pode criar conflitividade com Estados Unidos. Oitavo ponto, que é um ponto, digamos, então, sobre o protecionismo agrícola americano, que isso é contraditório com o interesse nacional brasileiro e também de alguns setores industriais, tipo aço, digamos, entende? Mas isso poderia levar a possibilidades de coalição, digamos, transnacional com os perdedores desse protecionismo dentro dos Estados Unidos, que não são às vezes explorados o suficiente. Por último, eu tenho os dois últimos pontos que têm um negócio de uma projeção de futuro. No cenário futuro, e há todo um análise feito pelo Centro de Estudos Estratégicos e a Universidade de São Paulo, digamos, Brasil 2022 e demais, há duas visões. Há uma ideia de cenário desejável e mais provável, que é a desconcentração conflituosa de poder, e dois cenários que não são considerados os mais prováveis e que eu considero o mais provável. Então, queria comentar um pouco que, na minha visão, são um cenário de continuidade da ordem unipolar, que é a atual, e um outro cenário que é de transição da ordem unipolar para uma ordem liberal cosmopolita. Esta ordem liberal cosmopolita se daria no caso que o ascenso da China seja convergente com o Ocidente, e em vez de ser conflituosa com o Ocidente. E para isso a precondição é a transição a um regime mais pluralista do ponto de vista político na China, e esse é o grande enigma do mundo. Então eu queria dizer, tem duas possibilidades. Em uma visão digamos, ou seja, como as mais prováveis, é decir, há uma profunda convergência de interesses entre Brasil e Estados Unidos. E particularmente no caso da ordem unipolar, é decir, no caso de haver convergência para uma ordem liberal democrática, vai haver, claramente será, o mundo converge, digamos, e não há maior razão para a conflitividade. Mas no caso de haver uma continuidade da ordem unipolar, aí o mundo tende a alinhar-se de um modo muito diferente do que é percebido pela política externa brasileira, que de um lado as democracias, é o problema da percepção da importância dos regimes políticos na
na dinâmica internacional. Há subdimensionamento na percepção da política externa, não por razões técnicas, sino também por razões ideológicas, subdimensionamento da importância dos regimes políticos na formação de alinhamentos internacionais. A diluição da relação interno-externo num mundo globalizado, multidimensionalmente globalizado. Então, nesse ponto, é decir, o mundo, digamos, no caso de continuar o mundo unipolar, nós teremos, de um lado, as grandes democracias, Estados Unidos, União Europeia, Japão e Índia, e de outro lado, as não democracias, China, Rússia e Irã. Esse é possível, continuando o mundo, a ascensão conflituosa da China vai levar a esse tipo. Agora, claramente, a posição do Brasil é muito convergente com as democracias, porque o Brasil é uma democracia de mercado. Então, que possibilidade existe de uma aliança com China estratégica, digamos, por exemplo? Quais são os fundamentos de uma ideia de aliança estratégica com China? Es decir, entre un regime que pasó do totalitarismo para autoritarismo y una frágil economía de mercado, con Brasil. Estructuralmente no hay convergencia. Es decir, todo indica en todo caso que es decir, esta política externa a favor de una orden, digamos, o sea, de alianza con Estados Unidos, sea en una orden liberal consolidada, sea en una orden unipolar, continuidad de la orden unipolar, sería desenvolvido por una coalición liberal socialdemócrata. O sea, que básicamente sería que esteve no poder, digamos, o sea, embora es mucho más socialdemócrata que liberal, obviamente poco liberal de mi visión, a que esteve no poder no gobierno Fernando Henrique Cardoso. A outra visão é a visão de uma ordem multipolar, que significa, para conter aos Estados Unidos, nessa visão existe uma contradição entre Brasil e Estados Unidos, há toda uma ideia derivada do marxismo e da teoria da dependência, de que o interesse nacional brasileiro e de qualquer país se maximiza pela distância, pela distancia con los centros dinámicos de la economía mundial, en vez de que, cuando toda prueba histórica es que el interés nacional brasileño se maximiza con la interdependencia con los centros dinámicos de la economía mundial. Entonces, en esta visión, obviamente aquí hay un potencial de conflicto importante, que es lo siguiente. Primero, de que el papel de Brasil es hacer parte de una alianza para conter y equilibrar a Estados Unidos. Segundo, que esa visión no reconoce o papel de Estados Unidos como potencia del hemisferio occidental. Hay un wishful thinking en muchos sectores de Itamaraty actual, que es lo siguiente. América del Sur, Brasil es la potencia de América del Sur, porque Itamaraty definió. Cuando, de otro lado, es decir, Estados Unidos define como su área, su región o hemisferio occidental. Entonces, ¿qué vale más? La definición de Estados Unidos de que es todo hemisferio occidental y, por tanto, que a potencia de América del Sur es Estados Unidos, o a definición de Itamaraty que es Brasil la potencia de América del Sur. Entonces, obviamente que ahí hay un potencial de conflicto importante, porque implica toda una idea de que tienen que intentar expulsar a Estados Unidos de América del Sur, o conter a Estados Unidos, ver como amenazas por todos lados y demás. Entonces, aquí nos tenemos, y esta es la política externa del gobierno Lula, digamos que es una política externa que podemos llamar socialdemócrata estatista, y que tende a ver eso, conter a Estados Unidos, tener una visión de América del Sur como proyección de un poder nacional brasileiro para conter a Estados Unidos. Todo eso, por suerte, apenas, no es todo gobierno, y en fin, no se realiza, digamos, o sea, mas essa realidade é isso, aí é um potencial de conflito. Bom, eu concluo por aqui, muito obrigado. Bom, boa noite. Eu vou tentar, em 20 minutos, dar umas pinceladas sobre as relações Brasil-Estados Unidos que eu vivenciei. Evidentemente que muito mais se poderia falar, eu tinha preparado aqui algumas notas para explicar, colocar a política externa, a política bilateral com os Estados Unidos dentro do contexto da política externa brasileira, fazer a mesma coisa, colocar a política com o Brasil dentro do contexto da política externa americana, mas evidentemente não vai dar tempo. Eu vou me limitar ao relacionamento bilateral. Se der tempo, falo um pouco sobre as relações hemisféricas e nos fóruns multilaterais,
e fica para as perguntas essa colocação da política do Brasil, que o professor já resumiu em grande parte o que eu iria dizer. Em primeiro lugar, então, a questão do relacionamento bilateral e como se passou isso nos últimos 5 anos. Não vou fazer nenhuma análise histórica, um resumo do que aconteceu nos últimos 20 ou 30 anos, mais contemporaneamente, mas limitado aos últimos 5 anos. Nesses 5 anos, houve alguns acontecimentos que tiveram uma influência muito grande no encaminhamento dessas relações. Em primeiro lugar, a eleição nos Estados Unidos com a derrota dos democratas e a ascensão do presidente Bush. Aqui no Brasil, a eleição do presidente Lula. Depois, os acontecimentos que se seguiram ao 11 de setembro, onde uma nova agenda americana está sendo gradualmente transmitida à comunidade internacional. Em terceiro lugar, a guerra do Iraque e a posição dos Estados Unidos nas Nações Unidas. E, em quarto lugar, a política externa do governo Lula nos 2 últimos anos. E eu vou explicar por que eu faço essa diferença do total da relação da política externa Lula em relação aos Estados Unidos e esses 2 últimos anos. Bom, a primeira constatação que eu não me cansava de repetir em Washington a respeito do relacionamento bilateral é que dos 2 lados há uma grande falta de informação, um desconhecimento recíproco, preconceitos e estereótipos. Isso resulta em baixa prioridade, um cálculo político nessas relações e a relação baseada basicamente na área econômica financeira. Essa que é a minha visão, em resumo, das dificuldades que os 2 países enfrentam para desenvolver essas relações. O professor mencionou as grandes convergências que existem de interesses entre os 2 países. Eu diria também que existe uma grande convergência de princípios, quer dizer, os princípios democráticos, o princípio de segurança e de justiça social e de prosperidade para a região. Tanto os Estados Unidos como o Brasil baseiam a sua política externa em relação ao hemisfério nesses princípios. Então, há muito mais convergências de princípios, de interesses, do que divergências. Eu vou mais daqui a pouco mencionar as áreas de conflito e de divergência. Agora, concretamente, no dia a dia nosso lá, dos 5 anos que eu estive em Washington, 1 ano e meio com o governo Lula, o que se pôde notar, o que eu pude notar, é que tanto no governo Fernando Henrique, quanto até depois da visita do presidente Lula, em junho de 2003, quando houve esse seminário, cujo resultado é o livro, houve uma grande expansão da relação bilateral. Quer dizer, essa nostalgia da subserviência não é monopólio de ninguém, quer dizer, continuou o interesse do governo brasileiro em expandir a relação bilateral. Eu só lembro uma coisa que talvez os senhores não tenham percebido, alguns não se recordam. O presidente Lula, em junho de 2003, esteve em visita oficial aos Estados Unidos numa situação muito peculiar. O governo americano tinha convidado o presidente Lula quando ele era presidente eleito. Raramente eles fazem isso, quase nunca. E depois, poucos meses da posse, convidou novamente para um formato que só ocorre com os países do NAFTA, com o Canadá e o México, e com a Europa Ocidental,
que é uma reunião ministerial. Houve 10 ministros brasileiros que estiveram nos Estados Unidos e 10 ministros americanos que se encontraram numa reunião formal com os dois presidentes, além de 2 outros encontros. Teve um encontro dos 2 presidentes, com os chanceleres, com os embaixadores, teve essa reunião ampla ministerial, e depois teve um almoço, em que em cada uma dessas reuniões tinha uma agenda. Então, a relação, nesse momento, alcançou o seu nível máximo. Estavam muito boas durante todo o período do Fernando Henrique. Até na visita do presidente Lula, alcançou, eu acho que o ápice de toda a história moderna do relacionamento. Eu não me lembro de nenhum outro período da história moderna do relacionamento Brasil-Estados Unidos que tivesse havido isso, esse tipo de tratamento e de diálogo que se estabeleceu. Não era uma coisa de paternalista, nenhuma coisa de tratamento desigual. Ao contrário, era um tratamento igual e um tratamento importante. Tanto que, nessa reunião dos presidentes, foram criados 3 grupos de trabalho muito importantes, um sobre macroeconomia, outro sobre agricultura e outro sobre energia, de grande interesse do Brasil e de grande interesse dos Estados Unidos. E foi definida uma agenda positiva, que era para ter sido desenvolvida pelos 2 países nos anos subsequentes. Dizia o presidente Bush que aquele era um framework, era um roadmap, como ele dizia, para os próximos 20 anos do relacionamento Brasil-Estados Unidos. Então, o que eu acho que nós perdemos aí foi uma oportunidade nos 2 anos que se seguiram à visita do presidente Lula, porque não houve continuidade nesse trabalho que foi feito pelo próprio governo Lula. Não era um trabalho feito pelo governo Fernando Henrique, foi um trabalho feito durante o começo do governo Lula e que foi referendado por uma reunião ministerial com os 10 ministros de cada lado. Então, essa situação que eu classifico como, durante essa reunião, como um marco nas relações bilaterais, relações excelentes. Nesses 2 últimos anos, em linguagem diplomática, a relação passou a ser correta. Quer dizer, não houve nenhum atrito, não houve nenhum problema maior, continuou a haver um trânsito muito fluido, porque o diálogo entre os 2 países, por causa das convergências, é muito fácil. Os ministros americanos continuaram a vir ao Brasil, os ministros brasileiros técnicos continuaram a ir aos Estados Unidos, sobretudo a agricultura. O ministro do exterior foi agora, semana passada, depois de 2 anos. Quer dizer, por isso que eu digo que é uma relação correta. Quer dizer, não, em termos diplomáticos, uma relação correta é uma relação que não tem aquele algo mais que poderia essa convergência de interesses e de princípios oferecer. Mas é uma relação que continua se desenvolvendo, sobretudo no seu foco principal, que é o econômico-financeiro. Nós vimos aí, a semana passada, nas manchetes, o grande elogio feito pelo secretário do Tesouro americano à economia brasileira, ao ministro da Fazenda. Há um respeito pelo que tem sido feito aqui, a estabilização da economia, o controle da inflação, a redução do déficit público, enfim, tudo isso que nós sabemos é apreciado lá como um esforço importante. E na área comercial, que nós continuamos batendo recordes, as exportações para os Estados Unidos estão crescendo mais do que o comércio internacional, as importações também continuam crescendo, estamos com um comércio hoje maior de 30 bilhões de dólares. Eu, pessoalmente, acho que com álcool ou sem álcool, nós vamos dobrar ou triplicar esse comércio bilateral por causa do dinamismo das economias, não por causa de políticas governamentais, mas por causa do dinamismo das economias, por causa do dinamismo do setor privado brasileiro. Essa relação vai crescer muito. Então, o foco das relações bilaterais está nisso, na relação econômico-comercial e nas épocas de crise, na parte financeira, em que os Estados Unidos
Sempre que o Brasil precisou, nessas duas últimas crises, os Estados Unidos apoiaram claramente o Brasil. Se não fosse o apoio do Tesouro Americano em 2001 e 99, a crise brasileira teria sido muito maior. E eu várias vezes disse a autoridades brasileiras que se a situação econômica se deteriorasse, o que não foi o caso, porque melhorou e continua melhorando a economia internacional, mas se houvesse uma crise, que o ministro da Fazenda não ia falar com o ministro do Togo, nem do ministro do Senegal, ia falar com o secretário do Tesouro em Washington para resolver a crise econômica. Porque nós temos uma relação muito intensa na área econômico-comercial, sobretudo na área comercial. A única área em que há fricções concretas é na área comercial, como todos sabem. Os diferendos bilaterais e multilaterais, quando são levados à OMC, estão aí. O Brasil tem ganhado na OMC diversos desses conflitos com os Estados Unidos. E na área bilateral, nós vamos continuar com esses conflitos. Não há, na minha opinião, no futuro previsível, mudança do Congresso americano em relação ao protecionismo. E uma das razões da paralisia da ALCA, que foi mencionada aqui, é essa. Os Estados Unidos, por razões de política interna, o protecionismo crescente do Congresso americano, se viram impedidos de avançar numa negociação séria e equilibrada, essa é a palavra que deve ser usada, equilibrada com o Brasil. Porque a ALCA, no fundo, para os Estados Unidos, é o acordo com o Brasil. E, que foi mencionado também, houve, em algum momento, no governo anterior, uma proposta, sim, de se fazer um acordo bilateral do Brasil ou do Mercosul com os Estados Unidos, coisa que não foi levada adiante pelo lado americano, mas o Brasil propôs, fez uma proposta concreta de levar adiante um acordo bilateral. Por que os americanos não podem levar adiante um acordo bilateral com o Brasil? Sobretudo por causa da grande competitividade do setor agrícola e de alguns poucos outros setores industriais, onde o lobby americano é mais poderoso, mais forte e onde existem as resistências no Congresso. Então, essa área de subsídios e de picos tarifários dentro da relação comercial é a área que realmente cria problema. A ALCA está paralisada, eu não vejo muita possibilidade de avanço, vai haver uma cúpula hemisférica agora em novembro, no dia 5 de novembro, em Mar del Plata, na Argentina. No dia 6, o presidente Bush vem ao Brasil. Não acho que vá sair nada de dramático nisso. Até agora não conseguiram, os países, né, sobretudo o Brasil e os Estados Unidos, não conseguiram se colocar de acordo ainda num parágrafo para incluir na declaração sobre a ALCA. Eu acho que isso vai continuar. E a minha preocupação maior nessa área de negociações comerciais é com a politização das negociações comerciais que está ocorrendo em várias frentes. Não só na área da China, com a questão da economia de mercado, essas dificuldades para a imposição de sanções de salvaguardas para a defesa comercial dos nossos produtos, mas também na escolha que está sendo feita de parceiros comerciais. Eu tenho muita dificuldade em reconhecer prioridade para negociações do Mercosul com Marrocos, com o Egito. Realmente fica difícil. E do pouco, alguma coisa está sendo feita, a gente não pode também negar algum esforço de promoção comercial, pouca para o meu gosto. Eu também, quando estive lá, passei 5 anos, tive muita dificuldade para ajudar as empresas a fazerem promoção comercial nos Estados Unidos. Eu sempre repito que eu não vejo como nós podemos ter uma promoção comercial séria nos Estados Unidos se
a Califórnia, que é o quarto país do mundo hoje, depois dos Estados Unidos, do Japão e da Alemanha, vem a Califórnia. Para a Califórnia não há nenhum projeto brasileiro. Quer dizer, você tem um esforço de vai para a Europa, vai para a Inglaterra, vai para o Japão, vai para países do Sul, vai para países de mercados não tradicionais, com uma visão que você vai aumentar o comércio. Agora, eu não vejo, aí não se limita agora a esse governo, os governos anteriores também, eu não vejo nenhum esforço de você ter uma política de comércio exterior, de uma política de promoção comercial com a Califórnia, para não dizer outros estados, o Texas, outros estados que são maiores que o Brasil. Quer dizer, no caso da Califórnia, é o quarto país do mundo. E não vai ninguém lá, não tem nenhuma política direcionada para esse... Aí que é o problema da falta de informação, que eu me referi no começo. Quer dizer, as pessoas não têm ideia do volume, da importância que existe nesse comércio. Basta dizer que 68% das importações americanas entram com tarifa zero. E nós ficamos perdendo tempo aqui em brigar, eu acho que a gente tem que brigar, mas não deve perder tempo com isso, para defender uma coisa que eles não vão abrir, que é o suco de laranja, é o aço, é todo esse contencioso que não vai mudar, enquanto nós temos 68% de produtos que entram com tarifa zero. É o que a China está fazendo. Em 1985, o Brasil exportava 7 bilhões de dólares para os Estados Unidos e a China 3,5. Hoje a China exporta mais de 150 e o Brasil exporta 20. Essa aqui é a realidade. Quer dizer, eles pegaram isso e fizeram uma política de ataque ao mercado americano e conseguiram fazer uma política séria comercial lá. Mas, enfim, saindo um pouco da área comercial, tanto os Estados Unidos e nós, eu acho, temos o maior interesse em diversificar as relações. Enquanto eu estive lá, isso foi feito. Nós abrimos muitas frentes de cooperação em vários níveis de governo, em áreas de ciência e tecnologia, de meio ambiente, de justiça, enfim, uma série de áreas. E continua, eu acho, sendo do nosso interesse a diversificar essas exportações, essas áreas de negociação. Um outro fato que duas observações que já são produtos do meu trabalho lá e de conclusões que eu tirei do trabalho diário lá nos Estados Unidos. O primeiro, que o Brasil é o único dos grandes países, China, Rússia, Índia, sem uma estratégia coerente junto à comunidade decisória de Washington. Como há essa falta de informação, há preconceitos, há estereótipos, nós não temos uma política de penetração do Brasil e de esclarecimento sobre as realidades brasileiras. O Paulo se referiu ao trabalho que nós fizemos lá. Logo que eu cheguei lá, a primeira constatação que eu fiz foi essa, que nós não tínhamos nenhum lugar onde se discutisse o Brasil. Há anos não, nunca teve. E a primeira providência que eu fiz foi tentar criar uns centros de estudos em Washington e Nova York. E no primeiro ano meu, em 99, entre 99 e 2000, eu levantei, junto a empresas americanas, $1,4 milhão e nós criamos 3 centros de estudos nos Estados Unidos. Um centro de estudos na Georgetown University, um programa do Brasil no Woodrow Wilson Center, que é uma instituição muito respeitada, acima de partidos políticos lá, e um centro de estudos brasileiros na Columbia University. Foram os primeiros lugares onde o Brasil passou a ser discutido. Nós tivemos períodos em Washington que toda semana nós tínhamos uma discussão sobre o Brasil. Isso é uma coisa que todos fazem lá, porque lá, Washington hoje é o centro do mundo. Pode não gostar, pode achar que é errado, que pode querer destruir, pode ser o que se quiser, mas esse é o fato, existe lá. E ou você tenta influir lá os acontecimentos, ou você está fora do jogo. Então, o Brasil é o único dos grandes países que tem uma estratégia junto
a comunidade decisória. Nós procuramos, eu passei por lá, procurei fazer a minha parte, deixei lá, continua. E estou ajudando aqui do Brasil. Outro dia fizemos um almoço lá em São Paulo para tentar arrecadar recursos de empresas brasileiras para financiar esse centro lá, onde o Brasil é discutido. E é importante isso na capital do país mais poderoso do mundo. Outro comentário, que é resultado da minha contato diuturno lá com o governo americano, é que há uma aparente, aí eu não falo pelo governo americano, é uma observação que eu faço a partir dos contatos que eu tive lá, não sei, pode não corresponder à realidade, mas me deu a impressão de haver uma aparente disposição de não singularizar o Brasil como fonte principal da oposição aos Estados Unidos da América, nas Américas. Quer dizer, há uma perfeita consciência lá da posição do governo brasileiro. Quer dizer, quando a gente vê nas entrevistas, nos discursos, as prioridades do governo brasileiro, os outros também leem, os diplomatas americanos, é capaz de ter algum aqui escutando, acompanham isso, é a função nossa acompanhar e reportar o que acontece. Quando a gente lê na Veja da semana passada, quando perguntado quais são as prioridades da política externa brasileira, a resposta do nosso ministro foi: as prioridades, vou ler, as prioridades são a América do Sul, o reforço do Mercosul, a aproximação com a África, a cooperação com os grandes países em desenvolvimento, o reequilíbrio das negociações da ALCA e a reforma da ONU. Quer dizer, você bota aí 6 ou 7 pontos, isso aí é textual, eu não estou... Mas basta ler os discursos. No Dia do Diplomata tem o discurso do presidente, tem o discurso do ministro, e aí, entre parênteses, só que eu não quero entrar, que eu não tenho tempo aqui para entrar nisso, mas eu acho que isso é resultado de uma visão de mundo, como o professor estava dizendo. Quer dizer, se vocês olharem esses discursos, eu tirei algumas frases desses discursos do Dia do Diplomata, está na homepage do Itamaraty. Quer dizer, nesse alto nível, eu vou só citar 3 frases que mostram a visão de mundo, e tudo daí é consequência, inclusive a relação com os Estados Unidos. Diz, como o professor mencionou, em um dos discursos, é dito que a política externa brasileira está aí para criar condições para enfraquecer o unilateralismo e fortalecer o multilateralismo. Está dito isso. 2, que a política externa, a política do governo, se recusa a fazer um ajuste à situação atual, que a política externa visa a ajudar a transformar o mundo. E 3, que a política externa está sendo levada a efeito para contribuir para uma nova geografia política, econômica e comercial, com a mudança do eixo do comércio exterior brasileiro, dos Estados Unidos e da União Europeia para os países do Sul. Então, aí nós vemos isso tudo, aspas, fecha aspas agora, isso tudo mostra as prioridades, quer dizer, daí o demais é decorrência. Então, se nós temos hoje uma relação não excelente como era até a viagem do presidente Lula, em junho de 2013, e temos uma relação correta, é porque a ideia do governo, dos formuladores da política do governo, é essa que eu mencionei. Quer dizer, claramente, não é uma prioridade você ampliar o diálogo, a cooperação, mas manter uma relação correta, que não se deteriore, que não se crie problema e que se amplie a relação comercial, que é o que nos interessa. Então, eu acho que o Brasil, em relação aos Estados Unidos, aqui no hemisfério, tem uma posição muito especial. Não dá para a gente entrar em detalhe aqui, mas o Brasil é ouvido, e no meu tempo era e continua, imagino que continue agora. É ouvido, nós não íamos lá, ou eles não vinham aqui, para dizer como devia ser a nossa relação com a Venezuela, não, eles vinham ouvir o que o Brasil achava. E o Brasil foi, eu acho, o único país que conseguiu abrir um espaço diplomático capaz de assegurar algum grau de autonomia
como potência regional. Nenhum outro país tem a autonomia que o Brasil tem por causa da sua política externa, que não é de agora também, é uma política que vem dos últimos anos, que coloca o Brasil nessa posição de ser ouvido. Foi mencionada aqui a questão do Chaves. Eu concordo que o Chaves hoje, tirando Cuba, que é um problema de política interna americana, é talvez a principal ameaça, não por bravatas ou por palavrório, mas porque tem o petróleo. E se houver uma descontinuidade do petróleo, do fornecimento de petróleo para os Estados Unidos, que são 15% do consumo, da importação americana de petróleo, se houver uma descontinuidade, evidentemente os Estados Unidos vão aplicar a doutrina de segurança nacional, que muita gente cita, mas poucos leram. A política de defesa de segurança nacional americana, a doutrina de segurança nacional, diz que os interesses americanos serão defendidos não pelo Departamento de Estado, mas pelas Forças Armadas. Está dito, escrito lá. Então, e aí a questão do preemptive attack, tudo isso que está dentro da... O Chaves é efetivamente a principal ameaça por causa do petróleo, não por outras coisas. Mas, no caso da Venezuela, o Brasil teve um papel muito importante, que começou com o governo anterior e continuou com o governo Lula, e que foi o apoio que nós demos para aquela transição depois do referendo. E que foi uma posição na qual os Estados Unidos se basearam muito no Brasil, porque se formou o grupo de apoio a secretário-geral da OEA para resolver o problema lá, e o Brasil foi eleito presidente do grupo, os Estados Unidos eram membro do grupo. E eu assisti a algumas dessas reuniões, havia um diálogo e que o Brasil era respeitado e era ouvido dentro disso. Eu não vou me alongar em outros casos, como Bolívia e Paraguai, tudo problemas setoriais em que o Brasil é ouvido. Para terminar, eu queria mencionar uma outra constatação que eu tive, que eu fiz no período em que eu estive lá, já mais para o final, depois de 5 anos, e já no governo Lula, começou com o governo Fernando Henrique e continuou durante, pelo menos, a minha permanência lá, no primeiro ano do governo Lula. Quer dizer, por tudo isso que nós estamos falando, por esse espaço que o Brasil abriu, por causa da importância da economia brasileira, do peso crescente da economia brasileira, sobretudo do agrobusiness, que é o que ameaça os Estados Unidos, pela crescente presença brasileira numa área em que a gente não estava nunca, que é o Congresso americano, e para isso a gente tem que ter aquilo que eu disse, né, que a gente não tem nenhuma estratégia coerente lá, junto à comunidade decisória, que inclui o Congresso americano, talvez um dos mais importantes segmentos do processo decisório americano. Então, por causa de tudo isso e outras coisas que a gente não tem tempo aqui de discutir, na minha visão, começou a haver uma diferenciação de tratamento do Brasil. Não era mais que isso, entendeu? Não estou dizendo que era uma relação especial, não é nada disso, não tem rótulo, não tem nada. É um começo em que você percebia, eu lá no dia a dia, quando ia conversar no Departamento de Estado, no Tesouro, na Agricultura, no Comércio, eles incluíram o Brasil entre os 6 principais parceiros estratégicos na área comercial. Está lá o Brasil, China, Índia, Turquia, Rússia, não sei quantos, e Brasil, está lá. No trato diplomático, o diálogo que a gente tinha, comigo diariamente lá, com os ministros aqui, com os telefonemas, os presidentes se falando, que continua, talvez não com tanta intensidade como era antes, mas que continua, estou certo, pelo que eu estou informado, continua até hoje. Então, esse começo de diferenciação não é mais que isso, não gera nada, não cria nenhuma expectativa, mas, como a gente sabe, e eu não tenho tempo aqui de falar sobre a política americana em relação ao hemisfério, a América Latina não existe, quer dizer, tem baixíssima prioridade lá, como eu gostava de dizer lá em Washington, não está na tela dos radares em Washington, não existe América Latina, só existe algumas áreas tópicas de crise. Então, a Venezuela, porque está o Chaves lá, é tópico e é crise. A Colômbia, porque tem o tráfico de drogas e tem guerra, é crise. O Haiti, porque tem a ONU, é crise. O resto é uma massa amorfa, que não tem
relevância política dentro da política externa americana. E, no caso do Brasil, eu acho até muito bom que não tenha, porque é menos interferência. O fato dos Estados Unidos não terem uma política em relação à América Latina, do ponto de vista brasileiro, sendo muito cínico, é muito bom. Esperamos que eles continuem a não ter. Porque se eles tivessem, a gente não estava fazendo o que a gente está fazendo hoje, ocupando crescentemente o espaço aqui na América do Sul, com o beneplácito deles, com a aprovação deles, como eu disse no caso da Venezuela e muitos outros exemplos. Porque, como foi dito aqui, eu reafirmei, porque os princípios são os mesmos. A convergência de interesse é a mesma. Então, quando o Brasil defende democracia na Venezuela, a gente está defendendo porque a gente acha isso, que o Brasil quer. A gente não está defendendo porque os Estados Unidos mandaram a gente pedir isso. Não, a gente tem interesse em ter estabilidade nas fronteiras, porque para não trazer terrorismo, droga, via fronteira nossa para o Brasil. Então, esse começo de diferenciação, eu acho que deveria ser cultivado. Enquanto eu estive lá, nós cultivamos isso, procuramos dialogar e aumentar esse entrosamento. Como, para finalizar, como exemplo concreto dessa diferenciação que começa a haver nos Estados Unidos, eu chamo a atenção dos senhores, se os senhores não conhecem ainda, o resumo você pode obter no site. Tem um instituto em Washington chamado National Intelligence Council, que é um instituto de pesquisa do CIA. Do CIA. É um instituto de pesquisa que reuniu durante 2 ou 3 anos a inteligência americana. E eu vi a relação lá, e tendo morado lá, a gente sabe como é que é feito. Isso é o pensamento do estamento burocrático, empresarial, militar, americano. Todos estão representados lá. E eles fizeram, esse National Intelligence Council, fez um estudo que é uma projeção da visão americana do mundo até 2020. E 2 conclusões, e com isso eu encerro. Em 2020, no cenário americano, os Estados Unidos continuarão como uma superpotência, com grande influência, mas com um poder que começa a ser diminuído, porque começam a aparecer 2 outras grandes potências. Essa é a primeira conclusão do estudo. A China e a Índia passam a ser 2 novas superpotências políticas e econômicas. E aí a segunda conclusão que diz respeito ao Brasil é que em 2020 emergirão 4 superpotências econômicas, não políticas, porque esses países não terão influência nas suas áreas regionais, influências políticas, mas terão um grande peso econômico na área regional e no mundo, que são a Indonésia, a Rússia, a África do Sul e o Brasil. Eu até acho que a Indonésia e talvez a África do Sul não tenham o peso. No caso do Brasil, como nós todos gostamos, né, tanto o povo em geral, quanto o governo, a burocracia, nós sempre achamos que o Brasil um dia vai chegar lá, vai ser grande, vai ser uma potência. Então, vamos admitir que essa conclusão que o National Intelligence Council assumiu venha se materializar. E isso terá consequências no tratamento que os Estados Unidos terão que dar à Índia, à China e a esses países, inclusive o Brasil. Eu acho que há essa percepção, esse começo de percepção, que o Brasil pode, não digo que vai, que pode se transformar numa potência econômica importante, muito importante. E, com isso, ocupar um lugar mais importante e ter um diálogo igual com os Estados Unidos, sobretudo nessa área econômica. É o que eu tinha a dizer. Obrigado.